moram casa, e daqui a pouco sobe, almoça, volta, e é assim que é. E aí posições de liderança, como elas são, infelizmente, ainda tem um formato muito antigo, esses jovens eles estão preferindo não assumi-las. Por quê? Porque aí ao invés de trabalhar em casa, ele vai ter que ir todos os dias na empresa, e ele não quer isso. Ele vai ter que ter um nível de dedicação e compromisso e responsabilidade que ele prefere não ter. Por quê? Porque o salário que ele consegue, com a função que ele exerce, já é um bom salário, já consegue dar para ele a vida que ele quer, ele consegue pagar Uber, comer nos restaurantes, fazer as viagens que ele quer. Então os contras são muito maiores do que os prós para assumir uma liderança. Isso também é uma realidade na comunidade de fé. O Envisionar, um instituto, um movimento que cuida desse tema na igreja de uma forma geral, ele, numa pesquisa em 2002, percebeu que 63% dos pastores têm estado mais estressados, porque falta líderes com quem dividir as tarefas e as dificuldades, né, e as responsabilidades. Junto com elas também vêm os prazeres do ministério pastoral, das atividades na comunidade de fé. Veja só, e os motivos que levam à ausência disso na comunidade de fé são muito parecidos com o que acontece no mercado de trabalho. Entretanto, há outros que se acrescentam àqueles, né? A gente tem dificuldade, é mesmo difícil assumir responsabilidades, compromissos, doar um bocado do tempo, da semana, do dia, para algumas coisas incomoda um bocado mais. Uma vida que está tranquila, ser incomodada é um pouco difícil. A gente tem uma percepção de que, olha, liderar não é para mim. Olha, não tem nada a ver, Rodrigo. Eu não tenho nada a ver com ser líder de coisa alguma. Eu não tenho a capacidade para fazer isso e, de verdade, eu nem tenho tempo, na verdade. Que é a melhor desculpa que a gente fala para se esquivar, talvez, de algumas coisas. A grande realidade é que todo cristão, ele é chamado para liderar. Todo cristão, ele é chamado para liderar. Parece esquisito, mas é verdade. E olha, ele é chamado para liderar o menor aspecto dessa realidade, ele é chamado para liderar a sua própria vida. E eu não quero contrariar a Escritura e nem o que a gente tantas vezes fala aqui. A gente lidera a vida sob a tutela e a bênção de Deus. A gente confia no Senhor, mas sabe que o Senhor deu para a gente uma coisa chamada o poder de autoagência para organizar a nossa vida. É verdade que o Senhor, se Ele não for o líder e o norte de nossa vida, as coisas vão desencaminhar na nossa vida. E também é verdade que se nós pensarmos que nós temos o controle da nossa vida e a dominamos totalmente, a lideramos e mandamos no que ela vai fazer, para onde a nossa vida vai, nós vamos nos iludir e nos decepcionar, porque isso não é verdade. Nós percebemos progressivamente, quanto mais o tempo passa e as cães ficam brancas, os cabelos ficam brancos, a gente vai percebendo que a gente tem pouco controle sobre a vida. Entretanto, o Senhor nos deu controle sobre algumas coisas que nós devemos sim nortear, porque o Senhor não vai acordar cedo por você para trabalhar. Ele não vai organizar a sua rotina da semana. E se você não arrumar a sua casa, e para os adolescentes que ainda não moram sozinhos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando você mora sozinho, se você não arrumar a casa não se arruma sozinha. Vai ficar tudo empoeirado. A louça não sai. É muito interessante, eu era pequeno, e aí eu via comida surgindo assim, sabe, na despensa todo mês, eu achava massa. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu vou dizer um negócio para vocês, gente. Eu olhei assim e eu falei assim, cara, eu tenho que ir no mercado comprar comida. E eu não tinha percebido até então. Eu já tinha ido no mercado tantas vezes com meus pais, mas é assim que é. Você é chamado para liderar, mas esse é o menor aspecto da vida. Você tem existem outros aspectos e esferas da vida em que você é chamado para liderar. Na sua família, você é chamado para exercer função de liderança. Na comunidade de fé, você é chamado para exercer funções de liderança. No direcionamento de pessoas a Cristo, você é chamado para, veja só que expressão legal, assumir a responsabilidade de servir a alguém guiando essa pessoa para Cristo. Liderar.
Você é chamado a assumir a responsabilidade de servir a alguém, guiando essa pessoa para Cristo. Liderar. O grande problema é que a gente tem uma ideia sobre liderança que é muito adequado, é muito inadequado com a Escritura. A gente de verdade acha que liderança tem muito a ver com o que o mercado de trabalho diz que tem a ver. Né? A gente acha que para ser líder você tem que ser carismático, você tem que ser expansivo, você tem que falar bem, você tem que ter algumas características que aparecem, né, em alguns líderes mundiais ou as pessoas que se destacam na liderança. Entretanto, na vida cristã, liderar tem muito pouco a ver com isso. Liderança tem muito mais a ver, essencialmente, fundamentalmente, com o que Cristo fez e como Cristo liderou. E aí, como Cristo fez? As palavras dele são as seguintes sobre isso. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Liderar na vida cristã é servir aos outros, servir a outras pessoas. E a gente vai durante esse mês, olhar para alguns personagens na Escritura e procurar aprender com eles sobre algumas coisas sobre liderança. Eu queria que você desse uma olhada lá em Êxodo, capítulo 3, no verso 7. O personagem que a gente vai falar hoje é Moisés. Moisés ele é um personagem bastante conhecido, até quem não é da igreja, né? Quem não é do meio, não tem uma vivência cristã. Essa pessoa ela conhece Moisés, porque tem filmes sobre Moisés. A Disney fez animação sobre Moisés, né? E a gente acaba conhecendo esse personagem. Ele era um israelita que estava lá, nasceu no Egito, enquanto o Israel estava sob domínio dos egípcios. O povo de Israel começou a ficar muito numeroso, muito grande. Os egípcios ficaram com medo disso. E o que eles fizeram? Olha, vamos começar a dar um jeito, porque eles vão ficar tão numerosos que vão acabar tomando a terra de nós. E nós vamos passar a ser escravos deles, ao invés deles serem nossos escravos. E começaram a matar as crianças. A história é muito conhecida. A mãe de Moisés pega Moisés, coloca ele num cesto, coloca ele num rio, o rio chamado Nilo, e o Moisésinho vai descendo dentro daquele cestinho. A filha do rei do Egito, ela olha para o cesto, puxa, o que tem naquele cesto? Pede para alguém pegar o cesto, pega e ama aquela criança, e leva aquela criança para morar com ela no palácio. Moisés cresce como o príncipe do Egito, e é bem o nome da animação da Disney, né? Moisés, o príncipe do Egito. Vale muito a pena, é bem legal ver também. Eu estou todo domingo fazendo propaganda de alguma coisa, né? Mas é muito legal mesmo. Muito maneiro. Eu, pelo menos, quando eu era criança e vi algumas vezes, eu achei legal. Não sei como é que vai ser hoje em dia. E aí, Moisés cresce no castelo, lá no palácio dos reis, né? E passam algumas décadas da vida de Moisés. Ele está caminhando na cidade, em volta ali do palácio. E enquanto ele caminha, ele vê um egípcio maltratando um israelense. E aí, um judeu. E ele vai até essa confusão e tentando resolver, apaziguar a coisa, ele acaba matando o egípcio. Vai para casa, né, dorme, acorda no outro dia, e o tempo passa, e ele, caminhando de novo, vê dois judeus brigando, discutindo. E ele vai lá e fala: ei, por que vocês estão discutindo? Vocês estão irmãos, vocês são da mesma nação, não discutam, não briguem. E aí ele fala, aí um dos judeus fala assim para ele: ei, quem colocou você como juiz sobre nós? Quem disse que você pode mandar ou desmandar ou ensinar para a gente alguma coisa? Ou você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio? E aí Moisés percebeu que o crime dele estava exposto, era público. E com medo ele fugiu para o deserto. Foge para o deserto e nessa caminhada no deserto ele encontra um homem chamado Jetro, encontra sua esposa no deserto e ele fica escondido do seu passado por algumas outras décadas. A algum momento ele está apacentando as ovelhas numa vida bem calma, bem tranquila. Ele, a esposa, o sogrão, as ovelhas do sogrão, e ele está ali apacentando as ovelhas do Jetro, seu esposo, quando ele vê em algum lugar... Oi? Sogro. Foi o que eu falei? Esposo? Obrigado, João. Não, olha, Moisés não casou com Jetro, não. Ele estava apacentando as ovelhas do sogro dele. E aí ele olha um arbusto
pegando fogo. Um arbusto pegando fogo, um arbustozinho assim, um tanto de grama junto, um arbusto pegando fogo. E a expressão que a Bíblia usa, e é uma expressão que eu só entendi porque eu li na Bíblia e alguém falou para mim depois. Ele viu a sarça ardendo. Quando eu li isso a primeira vez, eu era lá mais criança, eu olhei e pensei que sarça fosse um nome diferente para salsa, o troço que bota da comida. Eu falei, gente, como assim? O que está acontecendo? Eu não consegui imaginar na minha cabeça o que era isso. E era um pouco de grama, um pouco de sabe, um tanto de árvore ali, pequenininho, pegando fogo. Só que era interessante porque aquilo pegava fogo e não se consumia, não diminuía, não acabava. E aí Moisés foi chegando perto e falando, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica que eu estou vendo. E daquele fogo sai a voz do próprio Deus dizendo, Moisés, tira a sandália dos seus pés porque o lugar que você está é santo, Moisés. E aí Moisés, sabendo que ele estava na presença da própria eternidade, ele esconde o rosto. Se esconde do Senhor, porque ele sabia onde ele estava, em que lugar e na presença de quem ele estava. E aí daquele fogo vem a voz do Senhor dizendo, Moisés, certamente eu vi a aflição do meu povo, verso 7, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu conheço, Moisés, o sofrimento do meu povo, por isso eu desci e vim, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para a terra que é boa e ampla, terra que emana leite e mel, do lugar do Canadeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel, Moisés, chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e lidere. Agora venha. Eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés começa a ouvir Deus falar, e quando Deus fala o final da fala dele, Moisés percebe onde ele estava sendo colocado por Deus. E aí ele começa a ter uma conversa com Deus. É sobre essa conversa que a gente vai falar hoje à noite. Moisés olha para si mesmo, tem a percepção de si mesmo e fala assim, Senhor, verso 11. Então Moisés perguntou para Deus, quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel, Senhor? Olha para mim. Senhor, eu tenho um passado. Eu deixei coisas lá das quais eu não quero voltar e enfrentar e lidar. Senhor, olha para mim, o Senhor quer que eu vá falar com o Faraó. Eu já não sou mais o príncipe do Egito. Senhor, eu sou o camponês aqui. Eu sou o cara que apacenta as ovelhas. Eu sou inadequado para essa missão que o Senhor me chama para fazer. E aí Deus responde para Moisés. Verso 12. Eu estarei com você. Eu estarei com você, Moisés. É um questionamento muito parecido com o que a gente faz quando responsabilidades são colocadas diante de nós. Deus, quem sou eu? Quem sou eu para assumir o casamento? Quem sou eu para assumir algumas responsabilidades? Ou isso que o Senhor está me chamando para fazer na comunidade, Senhor, de fé? Senhor, quem sou eu? Eu tenho um passado, e eu não gosto muito desse passado, ele é feio demais. Amado Senhor, quem sou eu? E a resposta de Deus, para a nossa percepção de inadequação da gente mesmo, e olha, está tudo bem se perceber, puxa, eu sou pequeno para algumas coisas, para as quais eu fui chamado. Ou os pais, quando foram ter os seus filhos, disseram assim, eu sei exatamente o que eu vou fazer quando meu filho nascer. E sabiam o que fazer quando o filho nascesse. Porque a gente opina muito facilmente quando os filhos da gente não nasceram, né? Não, quando meu filho nascer, eu vou fazer desse jeito, desse e daquele outro. É bom quando nasce, né? Que a gente olha e fala, não é tão fácil assim. Nem tão simples assim. Os desafios estão... E a gente olha e fala, eu não sou adequado para isso, eu não sou adequado para responsabilidade na comunidade de fé, eu não sou adequado para algumas responsabilidades que eu já até disse que assumi e não estou me percebendo como adequado. Sabe qual é a resposta de Deus? Eu estarei com você. Eu estou com você nessa caminhada. Você tem
um passado, bem-vindo ao clube, que não é clube, é igreja. Todos nós temos um passado. Todos nós temos um passado do qual a gente olha e fala, Deus, esconde isso. Eu não tenho nem orgulho do meu. Deixa ele lá, quietinho, naquele lugar. E como eu vou caminhar nessa direção que o Senhor quer que eu caminhe. É importante nessa percepção que a gente saiba que a missão para a qual nós somos chamados a liderar, a caminhar, a servir, a missão é dele e não nossa. Eu estarei com você. Só que Moisés continua, Senhor, quando eu for falar com os filhos de Israel, eles vão, e lhes disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar para mim qual é o nome dele, e o que eu vou dizer para o Senhor, o que eu vou dizer para eles, qual a resposta que eu vou dar para eles, o que eu vou falar para eles. Moisés precisava, o que eles vão pensar? Eles vão falar que eles vão falar de mim, que loucura, o que eu vou falar para eles? E aí Deus responde a resposta poderosa da Escritura. Diga a eles que eu sou o grande eu sou. O que Deus está dizendo, diga a eles que eu fui o que fui, diga a eles que eu sou o que eu sou, e que eu serei o que serei. Diga a eles que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fale para eles da história que eu tenho com eles já. E fale para eles o que eu vou fazer por meio da vida deles ou na vida deles. Essa também é a realidade sobre a nossa vida. É verdade quando a gente vai e pensa em guiar outras pessoas no caminho até Jesus Cristo, a gente sempre pensa, poxa Senhor, mas como eu vou falar? E quando eu chegar lá, como vai ser isso? Como vai se dar isso? Fala para ele. Fala para eles com quem você se encontrou. Fala para ele a pessoa com quem você se encontrou e conte para ele a sua história e como foi transformador a sua história, como ela transformou a sua vida. A história desse encontro transformou a sua vida, mas saiba, de verdade saiba, seja para o que for, é o nome de Deus e não o seu. É o nome do Senhor e não o seu que está em jogo. Tem uma coisa muito interessante sobre isso, que assim, às vezes a gente está falando com Deus e a gente vai orar por exemplo, alguém que está com um problema de saúde. E é muito interessante porque às vezes a gente ora e tem bastante preocupação com pedir ao Senhor que cure alguém. E olha gente, de verdade, o Senhor cura as pessoas. Eu não estou dizendo que Ele necessariamente cura todo mundo. Não é verdade. Mas quando Ele escolhe e decide assim, Ele manifesta o seu poder, algumas vezes de forma miraculosa, outras vezes por tratamento médico, que Ele nos abençoou, a nossa sociedade, para que isso acontecesse, mas Ele cura as pessoas. Entretanto, meu amigo, de verdade, você está diante do próprio Deus, alguém que você conhece, ou alguém que outra pessoa conhece, que você ama, e está falando ali, poxa, essa pessoa está com um problema seríssimo, e você está diante do próprio Deus, esse cara que você pode chamar de pai, conversar com ele como pai, que tem todos os recursos de saúde e de vida, e você não vai falar com ele que o que você quer é que essa pessoa seja curada. Claramente tem que ter alguma dificuldade na nossa relação com Deus quando a gente não faz isso. Eu não estou dizendo que você vai determinar isso, eu não estou dizendo que você vai, eu estou dizendo que você vai falar assim, Jesus, tem alguém com um problema aqui, e o Senhor tem todos os recursos, e é muito simples para o Senhor. E se o Senhor der isso para essa pessoa, não vai gastar nada do que o Senhor tem, porque o Senhor não é só isso, o Senhor não é a fonte de vida, o Senhor é a própria vida. Amado Senhor, cura. E a preocupação aqui é assim, Rodrigo, mas e se Deus não curar? Ora, é o nome dele, não meu. É Ele. É a glória dele. Se ele decidir que para a glória dele ele vai curar, louvado seja Deus, ele vai curar. Se ele decidir que para a glória dele ele não vai curar, louvado seja Deus, ele não vai curar. Se ele decidir que vai ser por outro método, louvado seja Deus, mas é o nome dele. Eu vou dizer para vocês, tem uma coisa muito legal que sempre está na cabeça, vez por outra eu falo aqui, que o Spurgeon ele chamava a palavra de Deus de leão. E ela não precisava ser defendida, porque ninguém defende o leão. Meu amigo, se a palavra de Deus é um leão, imagine o Deus que falou essa palavra, quem Ele é. Ele não precisa de defesa. É o nome dele. E aí quando você é chamado para caminhar nas pegadas dele, atrás dele, no que ele está fazendo no mundo, deixa eu falar para você, é o nome dele que está, não o seu.
É Ele quem vai, não você. Descansa nessa verdade e nessa realidade. E aí, entretanto, Moisés continua, Senhor, de verdade, eu vou falar com eles, mas eles não vão acreditar em mim. Capítulo 4, verso 1. Nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Eles dirão para mim que o Senhor não apareceu, Senhor. E aí Deus faz uma coisa maravilhosa com Moisés. E a gente não vai ler todo o texto, mas aí Moisés tinha um cajado na mão dele. E aí Deus vira e fala assim, olha Moisés, taca o cajado no chão. E Moisés taca o cajado no chão. E aquele cajado vira uma serpente. Aí Deus vira para Moisés e fala, pega esse cajado de novo, Moisés. E aí Moisés vai lá pela cauda. Eu vou dizer para vocês, eu leio esse texto e falo assim, Jesus, se eu fosse Moisés ali, eu ia falar, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor transforma esse negócio em cajado sem eu ter que pegar nele. Eu não quero meter a mão nesse bicho, não. Ou, de verdade, se eu tiver que matar, a gente dá um jeito. Mas se eu puder escolher não, eu vou escolher não. Porque pensa num bicho esquisito, rapaz. E aí Moisés foi lá, pegou o cajado, e o cajado voltou a ser, a cobra voltou a ser o cajado dele. Moisés, Deus continua e fala, você vai fazer isso. Se eles não acreditarem, tem outra coisa, Moisés. Coloca sua mão no peito. Moisés colocou. Quando ele tirou, a mão dele estava branca, comida em lepra. Aí Deus falou, coloca sua mão no peito de novo. Ele colocou. Quando tirou, a mão dele estava curada, seca, como se nada tivesse acontecido. E aí Deus fala para Moisés, se eles não acreditarem depois desse sinal, você vai pegar a água do rio e vai jogar no chão. E a água vai ser transformada em sangue. E eles crerão em você. Era Deus falando, dando objetivamente, claramente, olha, eu vou demonstrar para eles, cara, que eu estou contigo e que eu vou contigo. Não é só o que eu estou falando, eu vou fazer acontecer essas coisas, fique bem tranquilo. E aí o que Deus fala, eles vão acreditar, os anciãos vão com você até Faraó, eles vão falar com Faraó sobre sobre o fato de que o meu povo precisa ir e me adorar no deserto. Entretanto, Faraó não vai libertá-los. Isso vai acontecer para a minha glória. E é o que acontece no progresso da história. É interessante porque isso tem um bom paralelo com a nossa vida hoje. Rodrigo, legal, entendi. Eu fui chamado para liderar. Mas eu vou dizer para você, só lidero se aparecer um anjo na minha frente e falar para mim que é para eu ir fazer esse negócio. Rodrigo, eu só lidero se tiver a sarça. Apareceu o matinho pegando fogo, eu lidero. Rodrigo, eu só lidero se o próprio Deus sentar do meu lado e falar, é para eu fazer esse negócio. Aos corações que têm esses argumentos ressoando neles, eu vou dizer a verdade das Escrituras. Os sinais não convencem corações resistentes. Se fosse assim, aqueles que viram Jesus curar leprosos, fazer paralíticos andar, fazer cegos enxergarem, todos eles teriam crido. Todos eles teriam crido. Os sinais não te convencerão. A grande verdade é que para um coração assim, que não, Deus tem que falar comigo. Se Ele não falar, eu não vou. Eu até entendi, Rodrigo, mas então Deus tem que me dar um sinalzão. Sabe o que você faria? Exatamente a seguinte coisa. Você senta na sua cama para orar hoje e deve ser uma coisa maravilhosa, mas senta o anjo do seu lado. E aí o anjo fala, ei, você foi chamado para liderar, para servir, para assumir responsabilidade nessa área e nessa área. Sabe o que você faria amanhã de manhã? Será que foi mesmo um anjo ou eu estava sonhando já? Será que era verdade? Não. Então assim, Deus vai ter que agora que me dar a confirmação da confirmação. E a gente vai assim porque sinais não convencem, corações resistentes. A nossa história prova isso. Sabe o que Moisés fez depois disso tudo? Ele continuou argumentando. Senhor, eu não sei falar. Verso 10. Aqui eu quero dar uma paradinha na nossa história e perceber uma realidade sobre Deus. Deus é alguém paciente. Muito paciente. A maioria de nós, boa parte de nós, eu me coloco entre esses, eu estaria lutando aqui dentro. Se eu soubesse o que Deus sabia, falando com Moisés, e Moisés está teimando, eu ia virar na terceira conversa aqui de Moisés, eu ia virar, Moisés, olha só, vamos fazer o seguinte, você vai fazer o que eu quero e para de conversinha, entendeu? Vambora, filho. Sou eu, velho, eu sei do bagulho, eu já ia fazer aquela sarça pegar um fogo do tamanho do mundo e já ia convencer ele de um jeito.
Mas Deus é maravilhoso e paciente, louvado seja Ele, que Ele não é como eu e como você. Ele é paciente com você. Ele é paciente comigo. Graças a Deus por isso, porque pensa num homem que talvez não dê tanta paciência, não ofereça tanta paciência quanto ele requer de Deus. Paciência. Louvado seja Deus por isso. E aí Moisés vira para Deus na sua quarta e penúltima argumentação. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado e nem depois que falaste com o teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua, eu não sei falar, e o Senhor quer que eu vá lá falar com o faraó. Senhor, alguns dizem que era gagueira, alguns dizem... Ele falava mal, ele não tinha o jeito de falar. Como é que eu vou falar? Senhor, eu não tenho as habilidades necessárias, nós dizemos. Senhor, eu não sou maduro o suficiente para casar. Senhor, eu não tenho as... Eu acho que falta alguma coisa para eu ser pai, para eu ser mãe. Por isso, enquanto eu não consigo, eu acho que não percebo que não consigo, não é o momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um cachorrinho. E eu tenho um cachorrinho, mas ele é o meu cachorro. E não tem problema não, está tudo bem. Eu acho bonitinho também quando as pessoas chamam cachorro de filho, está tudo bem. Mas ele não é um filho. Cachorro, meu irmão, depois de 3 meses, para de chorar a noite toda. Ó que delícia. Né? O papai sabe aí como é que é. Para de chorar a noite toda o cachorro. E aí sabe qual é o seu trabalho com ele? Você sai de manhã, bota comida e água. Chega em casa à noite, bota de novo comida e água. E se ele não faz as coisas em casa como a minha não faz, você sai com ela para passear. Acabou o serviço com o cachorro. Bom demais, né? Filho é responsabilidade e compromisso para a vida inteira. E filho cresce... Diz se não é verdade isso, Nelson. E aos 30, 40, 50 anos, eles continuam sendo os filhos. Continua sendo filho. É para sempre. Responsabilidade para sempre. Há 2 possibilidades aqui quando a gente olha e fala assim, ah, Senhor, eu não tenho as habilidades. Uma delas é um bom jeito da gente fugir da coisa para a qual a gente está sendo chamado à responsabilidade. Eu não tenho maturidade para o casamento. E vou dizer para você, para os jovens aqui, para os homens e mulheres jovens aqui, o casamento, você não fica pronto para ele te apronta durante ele. É um instrumento de Deus para trabalhar na sua vida e na vida do seu cônjuge. E sabe como eu posso falar isso não tendo sido casado? É a Escritura quem diz isso. É a palavra quem diz isso. Ele vai aprontar você e trabalhar na sua vida. Você não fica pronto para o casamento. O Senhor trabalha na sua vida através dele. E eu não estou nem de longe chamando alguém à irresponsabilidade de casar sem estar minimamente adequado. E é difícil perceber qual é o equilíbrio disso. O que é minimamente adequado e o que é desculpa para não casar e dar um enroladinho um pouco mais, porque casamento é compromisso e responsabilidade para a vida inteira. Eu não sei responder essa pergunta para vocês. O que eu sei é que pais e mães agora, sabe o que a gente precisa fazer com os nossos filhos? Criar os nossos filhos, homens, para serem homens e não jovens. Sabe por quê? Na nossa sociedade, jovens assumem pouco responsabilidade e está tudo bem. Por quê? Porque isso é para depois, para daqui a pouco, para mais tarde. As meninas têm que ser educadas para serem mulheres e não jovens. Sabe para quê? Por quê? Porque no dia, pais e mães de meninos e de meninas, quando eles forem chamados a assumirem responsabilidades, eles respondam a essas responsabilidades, sejam elas quais forem, e não estejam escondidos mas eu sou jovem. E aí não é jovem para um monte de coisa, mas para algumas coisas, quando é responsabilidade e é pesado demais. Ah, não, mas eu sou jovem ainda. Ei, crie o seu filho para a hombridade. Homem e mulher. Filhos é a mesma realidade. Liderar é assumir responsabilidade de servir. Liderar é assumir a responsabilidade de servir. E algumas vezes a gente fala, eu não tenho as habilidades, porque a gente percebe que não tem mesmo.
Às vezes não é desculpa, a gente olha e fala assim, o Senhor está me chamando para um negócio aqui, o Senhor me chamou para servir aqui nesse negócio aqui, mas eu não percebo que eu tenho as habilidades para isso aqui. E certa vez no CTPI um pastor falou uma coisa muito abençoadora. Ele falou assim, olha, o Senhor está te chamando para caminhar com Ele e servir a Ele no que Ele está fazendo no mundo? Ele chamou todos nós para fazer isso. Sim, é verdade. Se isso é verdade, saiba, o que nós já conversamos aqui, a missão é dEle. Nós não somos chamados para sermos vanguardistas de Deus. Nós não vamos na frente de Deus abrindo o caminho. Sabe o que a gente faz, basicamente? Sabe quando o pai vai na praia e ele vai pisando e a criança vai pisando atrás dele nas pegadas dele que vão ficando? É o que a gente faz com Deus. A gente olha o pisadão de Deus na praia, a gente bota o nosso pezinho. A gente olha daqui a pouco ali na frente, tem outra pegada de Deus, a gente bota o nosso pé de novo. E a gente vai seguindo a Ele no que Ele está fazendo no mundo, porque a missão é dEle. Isso abençoa a nossa vida, dá descanso para a gente. É uma delícia. A segunda coisa é assim, você percebe que não tem algumas habilidades que pensa serem necessárias? Percebo, o Senhor as tem todas. Todas elas. Todas elas. Peça a Ele, conversa com Ele sobre isso. Mas você é chamado a assumir a responsabilidade de servir, liderar. Moisés, por fim, percebe que não tem mais argumentos, e aí ele, Jesus, Deus, manda outra pessoa, verso 13. Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. Senhor, me tira que não está tão de boinha aqui, eu, minha esposa, meus filhos, os cabritos, deixa eu quietinho aqui no meu canto, né? Não, deixa eu quietinho aqui, Senhor. Não me chama para fazer esse negócio, não. Não me chama para servir desse jeito, não. Me deixa quietinho aqui no meu canto. Senhores, faça aquilo que está disponível para você ser feito. Sabe por quê? Outra pessoa vai ter que fazer se você não fizer. Você é chamado para fazer isso aí. Deus responde a Moisés o seguinte: a ira de Deus, então, em algum momento o Senhor manifesta essa característica dele para Moisés, se acendeu contra Moisés, verso 14. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele veio ao seu encontro. E, ao ver você, se alegrará de coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as suas palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele. Ensinarei a vocês o que falar. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca e você será como se fosse o Deus dele. Você vai falar para ele o que ele deve falar. Entretanto, Moisés, não é Arão, é você. É você. É você. Você é chamado para servir. Você é chamado para não fugir dessas responsabilidades que estão aí. A resistência de Moisés era resistência à assunção de responsabilidade. Era a resistência de uma coisa que está incluída, está dentro da realidade de servir, que é negar a si mesmo. Perder o tempo é negar a si mesmo. Assumir responsabilidades é negar a si mesmo. Fazer por outros, não fazer por você, servir é negar a si mesmo. E a gente fala as mesmas coisas que Moisés falou. Nós nos pensamos inadequados, inseguros, temos uma fé bastante pequena, bem provavelmente menor que a de Moisés. Percebemos as nossas habilidades e somos bastante egoístas, tal como ele. Tal como ele. Entretanto, o nosso mestre, nosso Senhor, ele assumiu a responsabilidade de servir a outras pessoas. E foi até a morte por seus amigos e morte de cruz. A despeito do preço que seria pago, a despeito do que seria colocado sobre ele na cruz, a despeito da realidade, apesar da realidade que tudo que ele fez, ele não fez por ele, mas fez. Olha só, gente,
Jesus. E louvado seja Deus, porque há uma bela dança na Trindade, em que um aponta para o outro e glorifica o outro, né? Então, ao mesmo tempo que Jesus glorifica a Deus, Deus glorifica a Cristo, né? Aponta para Cristo. Mas Jesus viveu a vida dele inteira. Todas as coisas que ele fez para o Pai e para a glória do Pai. Velho... Sabe aquele trampo lá do trabalho que você estava esperando o reconhecimento e não é o seu reconhecimento mais. Não vai ser para você. É isso. Só que não é só o trabalho, é a vida inteira vivida para isso. E a morte morrida para a glória de Deus e por amor de outras pessoas. O seu Senhor, Ele assumiu a responsabilidade de servir. E liderar outras pessoas em serviço. Desse jeito. Desse jeito. Rodrigo, como eu faço? Por onde eu começo? Comece pela sua casa. Paz. E aqui, novamente, eu de verdade, gente, eu não sou casado. Eu não tenho filhos, né? Eu tenho sobrinhos. O máximo que eu passei com eles foram alguns dias durante a infância deles, quando eles eram pequenininhos, né? Então, e aí, assim, dia com tio é diversão, né? Eu tinha uns sobrinhos tão bons que eu queria levar eles para o McDonald's, eles queriam comer comida direita. Eu falava, gente, mas hoje é pra gente fazer as coisas erradas. Ele, não, eu quero comer comida boa, tio. Não, filho. E aí eu pegava o Mac e o moleque comendo. Eu falava, velho, tudo errado mesmo. Esse foi esse o nível de trabalho que eu tive com meus sobrinhos. Nem de longe, né? Nem de longe, né, pais? Os pais devem estar olhando e falando assim, não sabe nada. Não faz a mínima ideia. É verdade. Mas o que eu sei é o que a Escritura e o que a gente precisa tentar aprender não é a experiência, e sim o que a Escritura diz e ensina ao nosso coração. Pais, liderem suas famílias. Eu não sei o tamanho do desafio que é isso. Liderem as suas famílias, e não significa mandem nas suas famílias. Liderem as suas famílias em piedade. Piedade. O André falou esses dias uma coisa para mim que eu falei, cara, ele falou assim, olha, Rodrigo, é preciso ser muito homem para chamar a sua esposa para orar. Homem, se o Senhor deu uma família para você, uma esposa e filhos para você, essa bênção fantástica que Ele deu para você, lidere a sua família. Ore com ela, ore com a sua esposa, tenha tempo de meditação na Escritura com eles. Sabe por quê? Disso depende boa parte do sucesso do seu casamento, do bem-estar, da saúde do seu casamento. E eu queria gritar isso aqui, tanto que entrasse no coração e na mente da gente. Ore com suas famílias. Esposas, sirvam. Liderem, assumam a responsabilidade de liderar com os seus esposos, os seus filhos, e com eles, colíderes com eles, servindo a eles na liderança, sejam abençoadoras deles nesse processo. Quando eles chamarem para orar, vão orar, em nome de Jesus. Se alegre com isso, acha bom, e quando ele não chamar para orar, sabe que coisa boa? Amor, vamos orar? Pô, tá bom demais fazer isso. Amor, a gente podia voltar a orar igual a gente estava fazendo um tempo atrás? Olha, não é cobrar, é falar com carinho, mas, pais, ensinem aos seus filhos e liderem a vida dos seus filhos. Sabe por quê? Eu já estou terminando. Porque se vocês não fizerem isso, não existe um leque de liderança no coração das pessoas. Ou você liderará a vida dos seus filhos, ou outra pessoa vai fazer isso. E aí tem um tanto de youtuber no Brasil, cheio de vontade. E com um monte de atrações para fazer isso para o coração. Eu não estou dizendo para não assistir, não. Eu assisto um monte de YouTube. Eu estou dizendo que quando o seu filho vir aquilo lá, ele deve olhar e falar assim, meu pai não age desse jeito. Ele faz diferente, me ensinou diferente. Lidere o coração dos seus filhos. Lidere as pessoas até Cristo. Como? Servindo a elas, apresentando o caminho a elas. Fale da sua história.
Fale do encontro seu com o grande eu sou e do que ele fez na sua vida. Faça isso, sirva desse jeito. Lidere na comunidade. De que forma? Servindo. E como eu posso fazer isso? Um exemplo muito legal. Não sei se vocês já viram, o André, quando ele está pregando aqui, aí hoje ele não está aqui, a gente pode falar, mas eu vou falar bem. E quando ele está pregando, ele fica aqui com o celular, ele fica assim, olha ali o negócio, aqui. E cantando a música. Já viram isso? Quem já percebeu isso? Levanta a mão. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque não tem ninguém para passar o slide. Eu estou tirando foto, a outra pessoa está filmando, e não tem ninguém para passar o slide. E aí o André passa, ele tem as manhas, porque se eu for fazer isso, meu irmão, eu vou cair aqui, vou me tropecar todo e não tem chance. Mas ele tem as manhas, por isso que eu falei, ele tem todas as habilidades. Olha que coisa boa de liderar, de servir. Você é chamado para liderar, por exemplo, a gente tem grupos de oração na igreja. E a gente pode ter outros grupos em outros horários. Olha que coisa boa. Você é chamado para liderar e servir, assumir responsabilidade. Por exemplo, a gente chega na comunidade de fé, e eu não sei se você percebeu, a princípio sempre tem papel, a gente precisa ver se os copos estão ali, mas alguém fez isso. Alguém fez isso, viu se tinha papel toalha lá, para o visitante chegar e ter papel para quem encher. Alguém fez isso. Olha que legal liderar isso e servir junto com outra pessoa nisso. Olha que delícia. E sabe o que vai requerer de você? Um monte de coisas. Mas chegar cedo, ter que ir lá. A primeira preocupação de quando chegar é ir lá no banheiro ver esse negócio. Mas sabe o que é a outra delícia? É quando o visitante virar e falar assim, poxa, que igreja boa, tudo bem organizadinho. E você fala assim, Jesus, obrigado por me deixar participar desse negócio. Do que isso está fazendo no coração dessa pessoa. Louvado seja o Senhor. Você é chamado para liderar. Mas saiba, o amado Senhor vai contigo. Ele vai contigo. Mateus 28, 19 e 20. Toda autoridade, Jesus disse, me foi dada nos céus e da terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos, guiem as pessoas até Cristo, ensinando-os a conservar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Liderem nessa caminhada de aprendizado, de amadurecimento da vida cristã. E aí a promessa, e eis que estão convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Você não vai sozinho. Louvado seja o Senhor. Amado Deus, a gente quer pedir ajuda para o Senhor. De verdade, Senhor, eu quero pedir a sua ajuda aqui para os nossos corações. E o Senhor sabe bem que isso é verdade sobre o meu coração, Senhor. O Senhor de verdade sabe isso. Eu quero pedir ajuda ao Senhor aqui, porque um tanto de falas dessa de Moisés são as nossas e as minhas falas. Um tanto de esquiva de Moisés aqui são as nossas esquivas e a minha esquiva. Eu quero confessar isso aqui para o Senhor. Eu quero confessar para o Senhor que é difícil mesmo, Senhor, dar tempo, dar vida, disponibilidade, seja na comunidade de fé ou em outros lugares, para servir outras pessoas, para a glória e para o bem-estar de outras, para a glória do Senhor e para o bem-estar de outras pessoas. É muito difícil, porque eu vou dizer para o Senhor, o bom mesmo é ficar bem tranquilo, Senhor. E o Senhor sabe que a gente é bem interessado nisso. Eu quero pedir ajuda para o Senhor, porque, Jesus, se tem uma vida que não serve, é a vida que não serve a outras pessoas, a gente não quer viver essa vida, Senhor. A gente quer viver a vida cheia do Senhor, como foi a vida, como é a vida do Senhor, como uma vida que o Senhor ensina a gente a viver. Então, o meu pedido aqui, ensina a gente a morrer como o Senhor morreu, para que a gente morrendo para nós mesmos, a vida do Senhor seja produzida em nós, Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor essa noite. A gente ora no seu nome mesmo, Senhor, de verdade, confiando que o Senhor vai trabalhar no nosso coração. Tem mais 3 mensagens. Fala com a gente, Jesus. Fala com a gente. Esse é o nosso pedido. Fala com a gente. No seu nome mesmo a gente ora. Amém.